Rapaziada, depois de muito se esperar, volume 6 de Kagero Jitsu no Kusha foi lançado pra gente. Teremos novos personagens entrando em ação aí, principalmente depois da derrota do Fenrir, né? O culto dos diabolos agora tá mais fraco do que os caras estão com ódio do Cid total. E acima de tudo também, a Alpha começou a descobrir a verdade sobre a traição da Zeta. Lembrando que rolou aquele todo esquema, né, no volume passado sobre o incidente em Midgar, na academia lá, que todo mundo ficou com aquele colarzinho, que podia matar as pessoas depois que sugasse tudo. E a Zeta já tinha falado pro Cid que ela ia reviver o Diabolos. Ela não queria nem saber. Ela ia acabar revivendo os Diabolos pra poder transformar o Cid no deus que ele deveria ser, tá ligado? Só que a Alpha começou a descobrir isso aí. Começou a entender, mais ou menos, suspeitar essa traição por conta de algumas coisas que a Zeta fez de uma forma não tão perfeita assim quanto os Shadows Garden deveriam fazer. E ela conversou sobre essa parada com o Cid, né? Então vem comigo pra gente conferir agora o prólogo do volume, prólogo da história. Tem muita coisa pra rolar aqui, tá? Vamos nessa. Fala, seus otakus! Beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, galera, nesse momento da história aí, lá na Academia Midgar, finalmente a galera tava livre dos exames finais escritos. O Ryoru e o Jaga ali estavam, pô, os caras estavam muito aliviados, parece que saiu aquela sensação de desespero depois que eles acabaram o teste. E tinha uma certa ausência do Isaac aí, com um vazio que parava no ar. Só que o Cid acabou sobrevivendo com a ajuda das dicas da Nina. E olha só, ele se sentia muito confiante dessa vez, acreditando que teria passado com as notas vermelhas em todos os assuntos, mas teria passado de qualquer forma. Agora, a conversa sobre classificação era só uma retórica para eles, porque todos sabiam que as suas pontuações escritas já estavam definidas. Os exames práticos é o que estavam para começar aí, estavam marcados para a próxima semana, e a liberdade de jogar e se divertir era uma coisa que poderia vir tranquilamente agora. Desde o misterioso incidente da névoa branca que a gente comentou lá, se passaram cerca de um mês agora. A investigação da Ordem dos Cavaleiros já tinha terminado, os caras já largaram de mão, a academia já estava voltando ao estado normal. O Cid então começou a pensar o seguinte, como que os ataques terroristas eram mais comuns naquele mundo de fantasia comparado com a sua vida anterior, que na verdade era mais repleta de conflitos de gangues na rua, né, vulgo Tokyo Revengers. Bom, mas enquanto ele apreciava sua recém-descoberta liberdade agora, ele se preocupava com a sua irmã também, com a Claire, justamente pelo fato de que ela permanecia inconsciente. A ideia de repetir o ano, né, preocupava bastante o Cid. Ele esperava que a irmã dele pudesse se recuperar logo para que ela não precisasse fazer tudo de novo, até porque ela era muito mais forte, né? Ela era considerada uma prodígio ali da academia, ainda mais sendo campeã do Festival Bushin e tudo mais, enfim. Depois dos exames escritos, Ryoru e Jaga planejavam jogar o máximo que eles pudessem jogar até as provas práticas, enquanto o Cid observava essa diversão planejada deles. O trio então logo foi arrastado para uma diversão e o Cid se perguntou sobre o futuro da sua irmã. Enquanto desfrutava ali da sua vitória no jogo, o Cid começou a perceber um vazio, né? Que era essa vitória esmagadora aí que estava trazendo para ele. Com 2 milhões de zenes no bolso, porque ele sempre ganhava dos amigos dele e sempre levava os zenes no bolso, cara, ele refletiu bastante sobre furtividade, sobre dinheiro e na verdade ele decidiu fazer o quê? Treinar magia, pra ficar melhor, né? Contudo, um cartão dourado chegou pra ele e chamou a atenção dele. Era um cartão de membro pra Royal Mitsugoshi Luxury Bar. Era um bar de luxo da Mitsugoshi, especificamente num lugar mais escondidinho. Ele decidiu dar uma chance pra esse bar e ir pra lá, né? Já que ele recebeu. E olha só, o Cid se preparou e partiu pra vida noturna da capital. Foi lá vestindo aquele terninho, todo afiado, né, fechando aqui, ó, abotoando e tudo, e foi com uma promessa de uma noite emocionante. Só que, surpreendentemente, esse bar aí era um bar exclusivo localizado num porão escondido num beco estreitinho, tá ligado? Tudo cheirando a nada bom, clima todo ruim ali, não tá dando bom isso aí não. Ih, rapaz. Mas ainda assim, a porta tinha logo da Mitsugoshi Company, acho que ninguém ia copiar, né? Era um detalhe tudo esculpido na porta e tal. E era um bar como se fosse um bar oculto, né? Mas não é um bar oculto de, pô, Distrito da Luz Vermelha ou algo do tipo. A gente tá falando de bares de espiões, de pessoas refinadas, né? Só essa galera aí top. Então, olha só, com uma sensação nervosa, o Cid foi lá, abriu a porta e entrou. Tinha que entrar, mano. Só que lá dentro ainda assim era um lugar acolhedor, era um lugar suave, o ambiente foi justamente feito para deixar as pessoas relaxadas, o balcão do bar era brilhante, pô, várias luzes, tinha tranquilaço. As mesas todas eram feitas de uma madeira da sagrada madeira, né, da árvore de Yggdrasil, o que chamou muita atenção do Cid, até porque tinha um valor estimado de centenas de milhões de zenes, eu não sei nem como é que eles conseguiram isso, e o Cid até teve um breve pensamento.
vou roubar isso tudo, mané. Vou levar essas mesas todas pra mim, tá ligado? Só que na real, cara, não adianta ele querer fazer isso. Porque assim, a gente sabe que ele gosta de dinheiro, só pensa em dinheiro pra ele viver os anos todos de vida dele da imortalidade. Mas, cara, não tem como, ele vai ficar roubando as mesas do Battery, como é que ele vai sair de lá com essas mesas? Bom, ele acabou descartando essa ideia aí depois. Quando ele se aproximou do bar, a gente teve uma outra atendente, uma mulher que reconheceu o cartão de sócio e falou pra ele ir direto pro balcão, aonde ele decidiu se sentar lá. A atendente de cabelo preto e tinha uma heterocromia no olho, ela tinha um olho prateado e o outro dourado, e revelou que o nome dela era Ômega. Olha só, isso aí é uma das coisas que começou a me interessar, porque a gente já falou várias vezes aqui, as únicas pessoas que têm nomes assim, sejam do grego ou latim, enfim, são as 7 sombras e alguns números nomeados, né? Tipo Anu. E essa Ômega também, pelo visto, é um número nomeado. E se ela é um número nomeado, quer dizer que ela é tão forte quanto ou tá ali, né, entre, sei lá, as 15 mais poderosas, enfim, sem ser as 7 sombras. Até porque a gente já viu, as únicas pessoas que tem são a Nu, a Lambda, a Victoria e agora a gente conheceu a Ômega. Então assim, ela é forte, só não sei o que ela tá fazendo no bar. Tudo bem. Agora tinha uma outra mulher também que era barman, que era uma elfa com cabelo louro curto ali chamada Kai, que também parecia familiar pro Cid de alguma forma. Acontece que o Cid então pediu um martini com vodka, com a intenção de parecer um veterano ali, um experiente em certas ocasiões aí dos coquetéis. E ele começou a observar atentamente como a Kai estava preparando a bebida e ele começou a ver que ela estava com a mão tremendo. Talvez ela estivesse nervosa na presença do chefe, né? E olha só, o tremor da mão dela começou a se intensificar cada vez mais. O Cid estava intrigado com isso. A situação levou ele a questionar a existência da vodka até nesse mundo. Só que antes que ele pudesse investigar mais alguma coisa, um pensamento começou a atingir a mente dele. Ele começou a reconhecer a presença de algo que não pertencia a esse mundo e percebeu que alguém estava por trás disso aí. Quando ele viu, uma voz de repente suave chamou o Cid pelas costas. E olha só, a forma mais elegante possível dela aparecer foi essa. Ele reconheceu essa voz imediatamente porque soava como se fossem sinos tocando a beleza da voz, né? Você já deve imaginar quem era. Nossa queridíssima Alpha, a conhecida de longa data do Cid, que inclusive ele não via ela há muito tempo. A única pessoa que ele estava encontrando, né, constantemente era a Zeta, que já tinha ido falar com ele um bocado de coisa, e porque ela também estava envolvida naquele esquema que aconteceu no volume passado, de toda a névoa e tudo mais, e ela que deu um pé pra cima lá do culto, e ela já descobriu onde está o braço também dos diabolos. Então assim, enfim, ele tá tendo mais contato com a Zeta. E olha só, a Alpha agora parecia muito mais madura desde a última vez que eles se encontraram. Ela tava com os cabelos dourados grandes bonitos, olhos azulzão, bonitão. Combinava com esse ambiente sofisticado do bar. A Alpha começou a mencionar então que o Cid não era fã de bebidas fortes. E ele acabou concordando. Ele admitiu que ele não entendia o sabor do álcool e ele só bebia principalmente por questão de imagem, né? Até porque eu acredito que o Cid não fique bêbado. Ele tem algum poder ou algo do tipo, ele usa mana, magia, enfim, e ele não consiga ficar bêbado. Então não adianta, ele pode ser igual não fume, bebe, bebe, bebe e continua inteiraço. Enquanto a Alpha começou a sorrir de uma forma irônica pra ele, a Kai serviu o martini com vodka pro Cid, tremendo visivelmente. Porra, ela tava na frente agora do Cid, que é o chefe, né, o Shadow Brabão, e da Alpha, não tem como não tremer. Até eu fico tremendo, arrepiado, não tem nem como, tá ligado? Só que nessa hora, a Alpha pediu uma rata pra ela, mencionando que o whisky era difícil de se encontrar nesse mundo. Só que um nobre do Império de Velgata avaliava isso daí e mandou uma garrafa pra eles avaliada no valor de 2 milhões de zenes. É muita coisa. Enquanto ele experimentava então o martini com vodka, a Alpha notou uma formalidade do terno do Cid, feito de seda de wyrm preta. E aí ela também mencionou uma certa promessa que ele tinha esquecido. Algo que ele realmente não conseguia lembrar, até porque, por quantas promessas o Cid já fez, tá ligado? A Alpha continuou então pedindo uma rata dela e elogiou a habilidade do Cid de beber. E comentou também sobre uma certa missão, mencionando que o resumo lá que ela recebeu do reino de Oriana já estava coberto no relatório que tinha enviado pro Cid. E o Cid também tentou impressionar a Alpha fingindo que entendia sobre o whisky, só que ela percebeu que ele estava, na verdade, falando sem conhecimento nenhum. A Alpha elogiou a tecnologia avançada que o Cid tinha agora, só que optou por não discutir esse assunto e continuaram bebendo, até que o Cid pediu um suquinho de maçã depois, né? Nada melhor do que um suquinho de maçã natural, cara, não dá problema no fígado, então já prepara o teu aí.
Agora, a Alpha pediu pro Cid que contasse sobre o incidente que rolou na Academia Midgar, aquele incidente que a gente falou de toda a névoa, mencionando que finalmente ela tinha recebido o relatório da Zeta, inclusive falando sobre a irmã do Cid, né? Nessa hora o Cid ficou meio, tipo assim, falando pra ela que a Zeta tinha realmente feito um papel fundamental na destruição da facção do Fenrir depois do incidente que aconteceu lá em Oriana. E a conversa sobre o passado e o presente dos dois foi continuando aos poucos no bar sofisticado. Só que aí a Alpha começou a falar outra coisa, falou que a Zeta, Victoria e alguns outros Numbers tinham destruído a facção Fenrir em só meio-dia, sugerindo que a Zeta poderia estar omitindo alguns detalhes do seu relatório aí. E realmente ela tava, cara, até porque ninguém sabe, só o Cid sabe o que a Zeta vai fazer e ele mesmo falou que ele não vai se meter no meio das duas. Deixa elas resolverem e vai falar, cada um que cuide das suas roupas íntimas aí, meu parceiro. Mas ainda assim a Alpha pediu pro Cid, chegou e falou, pô Cid, conversa com a Zeta aí pra ela relatar o negócio corretamente, não exagerar nos detalhes, não esquecer, omitir nenhum detalhe. E o Cid concordou e continuou ali aproveitando o suquinho de maçã dele agora. A Alpha também comentou que a Zeta também lidou com a limpeza pós-batalha, ou seja, ela ocultou todos os rastros para que o incidente parecesse só mais um ataque terrorista. E isso aí começou a bater na cabeça dela também, porque geralmente a Zeta não é de fazer esse tipo de coisa. Por que ela pegou para botar a mão no trabalho sujo ali agora para limpar o negócio? Justamente para ninguém descobrir da cagada que ela tá fazendo por trás, né? Só que o Cid não estava muito preocupado com a questão da Zeta, ele estava mais preocupado com a irmã dele, que ainda estava inconsciente. E ele falou com a Alpha sobre isso, só que a Alpha falou, pô, deixa ela dormir um pouquinho mais, deixa ela descansar. Pensa só, cara, ela provavelmente pode repetir de ano, mas isso talvez não vá acontecer, depende de quando ela acordar, ela se gastou pra caramba passando por tudo isso. A mana dela foi praticamente toda sugada, né? A gente viu isso no último volume. Então, no meio dessa conversa, a Alpha começou a mencionar o incidente da academia e a vice-presidente do Conselho Estudantil e a absolvição também, apesar das evidências aí e testemunhas que aconteceram. Ela revelou algumas informações sobre também as 13 lâminas noturnas. Essa era uma sociedade secreta composta por nobres que eram totalmente corruptos do reino de Midgar, incluindo Goat Mono, que era a mão direita, basicamente, do chefe da facção. A Alpha mostrou ao Cid uma foto de perfil do Goat também e mencionou que esse nobre aí, principalmente o grupinho dele, todos eram conhecidos como os governantes das sombras do reino, porque os caras são todos os que têm o poder, né? A nobreza tem poder, então por trás das sombras ali eles estão governando tudo. Fora que podia ter gente enrolada aí também com o culto dos diabolos, envolvida ali dentro. A gente pode esperar de tudo disso daqui. O Cid então expressou uma intenção de lidar com esses caras, eventualmente, só que ainda assim, nesse momento, ele estava focado nas reformas de Oriana e não acabar com esse cara. A Alpha concordou e falou para ele sobre o poder da corrupção desses nobres, só que o Cid planejava deixar eles impunes por um tempinho, pelo menos por agora, né, pelo início. Nessa hora, a Alpha desapareceu na névoa e deixou o Cid com uma ideia na mente dele. Então, com um sorriso, ele terminou o suco de maçã e deixou as palavras enigmáticas e apagou a sua própria presença também, desaparecendo na escuridão da noite. Só que aí nós vamos para o outro lado, o lado do Conde Goat Mono. Ele estava lá imerso no trabalho dele, quando de repente ele olhou pela janela do escritório. E quando ele viu, direto lá, a gente viu a vista noturna do reino de Midgar, tudo iluminado pelas luzes da rua, só que a sensação era de que alguém estava observando ele. E pô, você ter uma sensação de que alguém está te observando é a pior coisa do mundo, cara. É muito ruim. Mas olha, ele descartou essa ideia como mera imaginação e voltou para a papelada que ele tinha para trabalhar. O escritório dele estava aconchegante, tinha uma lareira, tava um cheirinho de café gostoso de tarde. Isso por quê? Porque ele apreciava o café de alta qualidade dos grãos da Mitsugoshi, cara. Pô, o cara tá comprando do inimigo dele, sacou? Enquanto ele continuava a revisar os documentos relacionados ao incidente, ele notou que tinha muitas testemunhas oculares. A galera viu isso daí, inclusive a princesa Alexia Midgar também, e a aristocrata Christina Hope também viram isso. E olha só, absolver a Elisa não tinha sido uma tarefa fácil, na verdade foi uma das coisas mais difíceis que ele fez. Tá aí a explicação do que ela foi absolvida mesmo com tantas testemunhas. Porque ele tava com a mão na jogada. O cara é nobre, ele sabe fazer. Em meio à reflexão, então, o Coete começou a pensar sobre o trabalho árduo que envolvia a manipulação de testemunhas e de evidências em todo o reino. Ele também se preocupou com a testemunha Cid, o nobre mais humilde ali que poderia se tornar um obstáculo para ele no futuro. Lembrando, ele não tá falando do Shadow, ele tá falando do Cid. Só que ele planejou deixar o trabalho sujo para os outros membros das 13 lâminas noturnas
armas para acabar com eles. Sentindo o cansaço, então, um desejo começou a crescer nele, de uma posição mais alta na sociedade, o Gold continuou revisando os documentos. E ele lembrou que, cara, a verdade para isso tudo estava escondida na escuridão, e que se ele tentasse expor essa verdade, isso acabaria causando consequências muito desagradáveis para muita gente. Só que a tranquilidade dele foi quebrada quando ele sentiu um olhar fixo. E quando ele olhou ao redor surpreso, ninguém devia estar no seu escritório além dele. Só que no sofá tinha um palhaço encharcado de sangue que estava observando ele em silêncio. E isso já me arrepia, meu parceiro, porque se aparece um palhaço no meu sofá, eu já tô fora do meu quarto. Não sei nem como que eu conseguiria lidar com isso. A não ser que seja o It, né? Porque o It é a coisa, a gente fica com vontade de rir e não de correr. Mas o Goethe, do mesmo jeito que eu faria, ficou assustadão e pediu ajuda. Só que, cara, os gritos dele e o sino que ele tocou não trouxe ninguém pra socorrer ele. Na verdade, o palhaço encharcado de sangue ficou calmo, ficou silencioso e começou a conversar com o cara. Goethe percebeu que algo estava errado, então o palhaço se levantou e o sangue fresco pingando das mãos dele estava mostrando pro Gold o que tinha acontecido. Ele temia pela vida dele e até tentou fugir, só que o palhaço encurtou a distância rapidinho entre os dois. E enquanto ele ficava lá na súplica, no desespero, tentando escapar, o Gold jogou a xícara de café na máscara do palhaço, quebrando ela e revelando uma substância líquida preta saindo dali. Assustado com isso tudo, ele tentou correr para a porta, só que quando ele abriu, ele foi empurrado para baixo por algo do outro lado. Com horror, ele percebeu que era cadáver, cara. O palhaço meio que colocou, né, o sangue era de todos os guardas dele e colocou os guardas tudo preso na porta. Quando ele abriu, caiu tudo em cima dele, tá ligado? Os guardas da segurança. E aí, meu irmão, o desespero bateu na mente. Imagina só, você já tá nervoso com o palhaço assassino que apareceu ali, de repente tu vê todos os teus seguranças mortos, mano, o negócio não dá, tá ligado? Então ele foi lá, tentando escapar ainda, cara, saiu cavando, saiu cortando tudo, jogando os caras pro lado, só que de repente uma carta de baralho se cravou na testa dele. Uma carta de baralho. O Gold caiu pra trás nessa hora, olhando pro palhaço, enquanto ele proferia as palavras finais. Começou a falar, antes de perder a consciência e se juntar aos mortos naquela noite tranquila. E assim nós finalizamos o prólogo, sabendo que o Gold foi morto, então agora o Cid não precisa mais se preocupar. A Alpha já sabia, já explicou pra ele sobre todos as 13 lâminas lá noturnas, mas de agora, provavelmente o Cid já vai saber de tudo que aconteceu, ele vai descobrir, porque a gente sabe que o cara é brabo. Mas é muito legal a gente ver como que as coisas estão desenrolando, porque pelo visto, agora nós temos um novo inimigo em mente. E o cara vai destruir essa facção dos nobres e ao mesmo tempo vai querer destruir o Cid, rapaz. A pancada vai comer, meu amigo. Esse cara não parece estar de bobeira, não. O palhaço parece ser forte, hein? Será que ele vai ser o próximo inimigo que vai fazer o Cid, pelo menos, lutar um pouco sério? Ou, sei lá, usar um eu sou atômico diferenciado, igual ele gosta de usar? Deixa aí nos comentários qual é a sua opinião, porque eu quero saber muito o que você acha. E quero também saber se vocês estão curtindo, se querem continuar acompanhando, porque senão, mano, se quiserem, é o volume inteiro que eu vou trazer de resumo aqui, mano. Tem mais de 5 capítulos pra gente falar, tá? Eu já separei pra um próximo vídeo o capítulo 1 pra gente conversar também. Então não foge daí não, hein? E aproveita e se inscreve no canal aí e ativa esse sininho, hein? Tamo junto sempre, família. Beijo no coração, aquele forte abraço e eu te vejo na próxima. Valeu!